Olá, sejam todos muito bem-vindos ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 21 de novembro de 2021, os capítulos iniciais são Ezequiel, capítulo 42 e 43. Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 42. Depois disto, me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas que estavam para o norte, opostas ao edifício na área separada, edifício que olha para o norte, do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, defronte do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largura, do lado de dentro, e 100 de comprimento. E as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras, que estavam no átrio exterior, era de 50 côvados. E eis que defronte do templo haviam 100 côvados. Da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Do muro do átrio para o oriente, diante do edifício na área separada, havia também celas e um passeio. Tinha uma feição de celas que olhavam para o norte, e o mesmo comprimento, e a mesma largura, e ainda as mesmas saídas, e o mesmo arranjo, como eram as suas entradas. Assim eram as das celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber, o caminho bem defronte do muro para o oriente, para quem por elas entra. Então, o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares e as pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Acabando ele de medir o templo interior, ele fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu o lado norte, 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul, 500 canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. Mediu pelos 4 lados,
havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. A glória do Senhor enche o templo. Capítulo 43. Então, o homem me levou à porta, a porta que olha para o oriente. E eis que, do caminho do oriente, vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de águas, de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me olhou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, mas o meu nome santo. Nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis, nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. O altar dos holocaustos. Versículo 10. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades. E meça o modelo, envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram. Faze-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite em redor será santíssimo. E eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar, em côvados, sendo o côvado de côvado comum e 4 dedos. A base será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda, em todo o seu contorno, de 4 dedos. Esta é a base do altar. Da base, na linha da terra, até a fiada do fundo, 2 côvados, e de largura, 1 côvado. Da fiada pequena até a fiada grande, 4 côvados, e a largura, 1 côvado. A lareira, de 4 côvados de altura. Da lareira para cima se projetarão 4 chifres. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados. A fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e a borda ao redor dela de meio côvado, e a base ao redor do altar se projetará 1 côvado. Os seus degraus olharão para o oriente.
A consagração do altar. Versículo 18. E o Senhor me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: são estas as determinações do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e o porás sobre 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da fiada, e na borda ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. No segundo dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado. E purificarão o altar como o purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito e, do rebanho, um carneiro sem defeito. Oferecê-los-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e, do rebanho, um carneiro sem defeito. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, será que, ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas. Eu vos serei propício, diz o Senhor Deus. Epístola de Tiago, capítulo 5. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retirado com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetrarão até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. A necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos,
tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Salmos, capítulo 119, versículos 1 até o 16. Excelência da lei divina. Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos
e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Provérbios capítulo 28, versículos 6 e 7. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Bela palavra, mais um dia, né? Sendo apacentados pela própria palavra do Deus vivo. E o que mais te tocou aí hoje, quero que você deixe nos comentários aqui pra mim. Lesh Lehar.